Perfeito. Então, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão aqui de Teoria dos Números, do 15º Workshop de Verão, aqui do MAT UNB. E é um prazer enorme anunciar a primeira palestrante, fazer a palestra de abertura da sessão, professora Ana Paula Chaves. Ela é da Universidade Federal de Goiás, está passando uma temporada de pós-doc no INPA, e hoje ela vai falar para a gente sobre On a Number Bound of the Degree of Polynomial Identities regarding Linear Recurrence Sequences. Então, Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite, e eu vou passar a palavra para você. Obrigada, Matheus. Primeiro, claro, eu vou agradecer a organização da sessão, que sempre considero o meu nome, para falar, para contribuir. É sempre um prazer poder contribuir para a sessão de Teoria dos Números, e em especial do workshop, da UNB, que é onde eu tenho muito carinho pelo evento, pelas pessoas, e espero que em breve, eu acho que eu já falei isso em outras ocasiões virtuais, mas eu espero que em breve a gente possa realizar essa sessão de forma presencial, A gente está todos juntos aí tomando um café e trocando umas ideias. Então, obrigado, Matheus, obrigado, Emar. Eu vou falar para vocês hoje sobre um trabalho que é muito, muito recente, mas que ele, na verdade, ele vem da motivação que está por trás dele, vem me acompanhando aí há algum tempo. Então, quem já assistiu alguma palestra minha sobre equações diofantinas e sequências recorrentes lineares vai identificar aqui, uma boa parte do que eu vou falar, e espero que lembre também. E depois eu vou passar para o conteúdo, a parte mesmo de resultados, tudo mais, depois de ver uma motivação, só dar um pequeno resumo aqui do que a gente vai fazer. Vou claro, passar aqui um pouquinho de conceitos introdutórios, um pouquinho de pré-req, para a gente depois falar da motivação do problema. E então, os resultados, nesse sentido, não famosos, mas outros resultados aí que são importantes, que estão dentro desse problema. Então, primeiro, eu vou falar de um resultado que é meio que o primeiro resultado, nesse sentido. Depois eu vou caminhar aqui dentro dos resultados que já vieram depois, e aí, no fim, vou falar sobre o último resultado que a gente teve, depois uns probleminhas aí para quem quiser pensar, sei lá, se alguém já está pensando nesses problemas, Alguns de vocês são alunos de doutorado, podem estar nessa. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui de algumas definições que vão ser necessárias, tá? Então, eu vou dizer que uma sequência GN, ela é uma sequência recorrente linear, e aí eu vou usar essa abreviação aqui, LRS, Não tem um laser pointer aqui, mas quando eu der uma sublinhada aqui, vocês conseguem ver, Então, eu vou dizer que uma sequência é uma sequência recorrente linear de ordem K, quando eu tenho aqui coeficientes, K coeficientes definidos, e eu consigo escrever, a partir de um determinado termo, a partir do késimo termo, depende de onde a gente começa aqui, eu consigo escrever um termo da sequência como uma combinação linear dos K anteriores usando esses coeficientes. Certo? Então, claro, isso aqui é uma generalização da famosa sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci que a gente começa aqui, alguns gostam de começar com 1, Inclusive, faltou até meu zero aqui, mas tudo bem. Vamos começar F00, F11, e próximo termo, a partir desse aqui, é sempre a soma dos dois anteriores. Então, a gente tem aqui os primeiros termos dessa sequência, Então, muito famoso, tem muitas propriedades envolvendo a sequência de Fibonacci, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, tem um curso introdutório de teoria dos números, Acho que os primeiros exercíciozinhos lá de indução forte, é provar algumas identidades que estão relacionadas aqui com a sequência de Fibonacci. Então, essa aqui é a nossa estrela, a sequência de Fibonacci, mas uma sequência que não é tão conhecida quanto, não é tão famosa quanto, mas ainda é muito legal, que eu sempre, quando eu vou falar um pouquinho
desses problemas envolvendo sequências recorrentes, eu sempre gosto de citar sequência de Perrin, também não sei se pronuncia assim, pessoal, se alguém souber, me avisa, tá? Então, essa sequência aqui, ela é dada da seguinte maneira. Ela é uma sequência recorrente de ordem 3, ela não é uma sequência recorrente de ordem 2, apesar de aparecer aqui só 2 caras, né? Somando, porque ela pula uma aqui no meio, né? É como se os meus coeficientes lá fossem 1, 0, 1, né? Que eu estou usando na combinação linear. Então, essa sequência aqui, com os 3 termos iniciais, né? 3, 0 e 2, ela tem os seus primeiros termos aqui nessa lista, e tem alguns fatos legais sobre ela, e eu gosto também de citar, né, esses fatos. Por exemplo, se você pega o pésimo número de Perrin, P sempre divide o pésimo número de Perrin para P', né, para todo P'. Inclusive, esse fato, quem quiser, acho que no livro do Gugu está demonstrado, de teoria dos números, né? É muito legal. E aí, eu gosto de falar também desse problema, quando eu vou falar um pouquinho dessa sequência, que existem os pseudoprimos de Perrin, né? São caras compostos que N divide Fn. E aí foi provado recentemente, não é tão longe assim, que existem infinitos pseudoprimos de Perrin, mas conhecidos, assim, eles crescem muito rápido, esses caras, e aí o último conhecido é grande, mas não tem nada muito interessante, não. Só os espaços entre esses caras na sequência são grandes, né? Aumentam bastante e muito rápido. Então, depois dessa, como vocês devem imaginar, existem muitas sequências interessantes, legais, que são sequências recorrentes lineares, né? Então, inclusive, eu vou falar de outras generalizações depois, quando estiver falando um pouquinho de motivação. Vou deixar essas duas aqui. E aí, lembrando aqui da definição de sequência recorrente linear, uma sequência recorrente linear com esses coeficientes aqui, C0 até ficar menos 1, tem o que a gente chama de polinômio característico dela, dado dessa forma. Então, você constrói esse polinômio usando os coeficientes que você tem, né, definidos lá na combinação linear dos termos da GN, certo? E aí, claro, eu posso fatorar esse polinômio aqui sobre os complexos, obter essas raízes, e essas raízes eu vou chamar de raízes da recorrência, certo? De R1 até Rn. Então, vamos guardar isso aí. E aí, tem um resultado que é muito básico sobre, né, sequências recorrentes lineares, que é o seguinte, inclusive, para quem conhece um pouco da sequência de Fibonacci, né, vai lembrar que a sequência de Fibonacci tem o que a gente chama de fórmula de Binet. Ou seja, na fórmula de Binet, você tem que um número de Fibonacci, você consegue escrever ele, né, em termos, né, das raízes do polinômio característico da sequência. E aí, isso não é exclusivo da sequência de Fibonacci, na verdade, qualquer sequência recorrente linear tem essa mesma propriedade, né? Ou seja, eu não preciso saber dos K termos anteriores para calcular um termo qualquer, se eu conseguir calcular aqui, por exemplo, esses polinômios aqui que estão, né, nessa fórmula, que seja uma generalização da fórmula de Binet. Então, o que essa fórmula, na verdade, esses polinômios quem são, né? São polinômios sobre Q adjuntado dessas raízes, tá? E o grau desses polinômios está limitado pelo grau, na verdade, pela multiplicidade dessas raízes lá no polinômio característico. Então, o grau do polinômio que acompanha, por exemplo, a primeira raiz, R1, é menor ou igual que o grau, na verdade, que a multiplicidade da R1 menos 1. E assim para todos os outros, certo? Ou seja, por exemplo, se uma raiz tem multiplicidade de 1, a gente já sabe que esse polinômio aqui vai ser constante, por exemplo, né? Aí, constante, aonde aí a gente vê depois, né? Certo? Então, esse resultado ele é muito básico, ele é muito utilizado, principalmente para generalizações da sequência de Fibonacci. Essa formulazinha aqui ela é bem conhecida, ela é bem estudada, né? Então, em todos os problemas que a gente trabalha, né, principalmente em equações diofantinas, né, envolvendo essa sequência, a gente usa fortemente esse fato aqui, né? Ele é muito básico e é muito importante. Então, uma outra definiçãozinha que a gente também precisa, tá,
que uma daquelas raízes lá eu vou chamar de raiz dominante se em módulo ela for estritamente maior do que o módulo de todas as outras. Tá? E aí o polinômio correspondente lá naquela formulinha, o polinômio correspondente a essa raiz eu vou chamar de polinômio dominante da recorrência. Então, ok. Então, só isso de pré-req já é mais que suficiente. Agora a gente pode passar para um pouquinho de motivação, né, de por que a gente estudou aqui os problemas que a gente... Então, primeiro, claro, eu falar um pouquinho de novo, né, sobre números de Fibonacci, que todo mundo sabe. Números de Fibonacci aparecem aí em várias áreas diferentes, né? Não só na matemática, mas como eu citei aqui, né, computação, arquitetura, biologia, e lá vai, economia, né, jogos. E eles são muito conhecidos por isso e pelas propriedades que satisfazem. Então, uma delas, por exemplo, não é muito famosa, né? Não está lá nos livros para você provar usando indução forte, mas uma das propriedades que é satisfeita, né, pela sequência de Fibonacci é essa. Se você pega o quadrado de um número de Fibonacci e soma com o quadrado do próximo termo, você ganha um número de Fibonacci que está todo n maior ou igual que zero. Assim, não só ganha um número de Fibonacci, mas esse número é conhecido, ou seja, satisfaz essa identidade aqui. Né? Então, como eu comentei, que essa identidade está dizendo é que você pega o quadrado, né, a soma de quadrados de dois caras de Fibonacci consecutivos, soma, isso aí vai continuar sendo um número de Fibonacci, e perguntas naturais surgem a partir dessa identidade. Né? Por exemplo, se ao invés de quadrado, a gente considerar potências maiores, né, de dois números de Fibonacci consecutivos, somando, né? O que acontece? Será que isso pode cair, né, na sequência de Fibonacci? Pelo menos para potências maiores ou iguais que 3, né? Já que para 2 sempre cai. Ok, e se ao invés da sequência de Fibonacci, será que a sequência de Fibonacci é tão especial assim? Né? Será que se eu trocar, por exemplo, a sequência de Fibonacci por outra sequência recorrente linear, claro, né? Como, por exemplo, a sequência de Lucas, ou a sequência de Perrin, como já havia mencionado. Será que isso ainda se mantém, ou pode, pelo menos, acontecer eventualmente? E aí, claro, aqui, o problema não, a motivação original está com a soma de dois quadrados, né? Mas se eu considerasse a soma de mais que dois quadrados, né? De termos, não só na sequência de Fibonacci, mas em uma sequência recorrente linear. O que pode acontecer? Certo? Então, motivados aqui por essas questões iniciais, depois eu vou apresentar meio que um follow-up aí de outras questões, né? Então, baseado aqui nessas questões iniciais, né? Primeiro, a primeira pergunta, se você considerar potências maiores, né? Dentro daquele contexto lá de pegar uma potência ciésima, soma com a potência ciésima do próximo, se isso pode pertencer, né? Pode estar na sequência de Fibonacci também. Então, isso foi completamente resolvido em 2011. O Luca e o Iono provaram que os únicos casos em que isso aqui acontece, em potências ciésimas, né, de dois caras de Fibonacci somados, pertencer à sequência de Fibonacci, são ou para S igual a 2, que aí sempre tá, ou se o S for maior ou igual a 3, só ocorre nos casos iniciais. Então, que a gente chama de... são soluções triviais, né, que já são as esperadas. Então, isso aí nunca vai acontecer se você considerar termos, né, na sequência de Fibonacci maior que 3, né, para índice maior que 3 e potência maior ou igual que 3. Certo? E aí, pensando agora na segunda questão, né, que é a segunda questão, se você trocar a sequência de Fibonacci por outra sequência recorrente linear. Então, na verdade, muitas pessoas trabalharam aí, algumas pessoas trabalharam nessa segunda questão, né, nesse segundo problema, e em variações dele, não só nele especificamente, né, substituir a sequência de Fibonacci por outra, mas em algumas outras variações. Por exemplo, se você considerar essa outra sequência recorrente linear, aqui no caso agora de ordem K, tá? A sequência K generalizada de Fibonacci, ou, né, para os íntimos, né, a gente está acostumado aqui a de Fibonacci, né? Então, se você considerar a sequência de Fibonacci que é dada, né, da seguinte forma, você pega K-1, 0 e 1, 1, né?
pode considerar esses índices aqui negativos, não tem problema nenhum. Então, você pega esses K-1 índices aqui, todos iguais a zero, termos, né, desculpa, e o F1 igual a 1, e aí o próximo cara, a partir daqui, é a soma dos caras anteriores. Né? É uma generalização natural, né, da sequência de Fibonacci para a ordem K. Então, considerando essa generalização aqui, especificamente, trocando a sequência de Fibonacci por essa sequência de Fibonacci, eu estou apontando aqui com o mouse, tem que nessa aqui, né, nessa equação diofantina, então, alguns autores trabalharam especificamente nessa equação diofantina, trocando a sequência de Fibonacci pela sequência de Fibonacci, só para dar fazer uma observação aqui, quando a gente troca pela sequência de Fibonacci, a gente está adicionando mais uma variável aqui, que é a ordem da sequência, né? Então, nessa equação diofantina, o primeiro resultado parcial, né, veio na nossa tese de doutorado, 2013, e aí, logo em seguida, né, em 2014, já estava completamente resolvido aí por Luca e Gomes. Vocês vão ver esse nome Luca aqui em vários lugares, se vocês forem procurar, né, não só aqui nessa apresentação, mas vou procurar sobre equações diofantinas aqui, essas generalizações, números de Fibonacci, esse cara aparece muito. Né? Então, a gente teve, por exemplo, né, essa equação diofantina completamente resolvida, nesse sentido aqui, e teve outras pessoas que trabalharam, né, principalmente alunos, né, ex-alunos aí da UNB mesmo, trabalharam em variações dessa equação diofantina. Por exemplo, na tese de doutorado da Jéssica, ela considerou aqui somas de quadrados de Fibonacci caindo em uma sequência de L Fibonacci, outra dessas sequências, né, resolveu completamente. Então, o nosso interesse aqui, nessa apresentação, né, e nesse trabalho que a gente citou lá no começo, na verdade, uma mistura aí das duas últimas questões. Né? Você trocar essa sequência de Fibonacci por outras sequências recorrentes lineares e, além disso, você considerar não só a soma de dois caras consecutivos, né, mas considerar a soma de vários caras, né, com a mesma potência dentro da mesma sequência. O que isso pode dar? Será que isso pode pertencer à mesma sequência recorrente? Não. Né? Então, é algo que a gente, né, começou a trabalhar motivado por isso aqui. Então, o que eu vou começar agora, né, qual foi a primeira abordagem desse problema que eu citei? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, que a gente precisa para atacar esse tipo de problema, e depois eu vou fazer, se der tempo aqui, eu vou dar uma ideia do método que se usa nessa primeira abordagem, nesse primeiro avanço desse problema, e aí, por fim, depois disso, eu vou falar do último resultado que foi obtido, né, nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Onde que começou essa linha aqui, né? Então, em 2012, a gente, considerando aqui a soma de potências de vários termos, né, em uma sequência recorrente linear, em colaboração com o professor Diego e o professor Alan Tobé, a gente teve esse primeiro resultado. Né? O que esse resultado aqui está falando para nós? Né? Então, se você tem uma soma de várias potências aqui, né, das potências, né, de termos aqui de uma sequência recorrente linear. Se isso aqui, essa sequência recorrente linear, tem que satisfazer, claro, uma pequena condição, né? O polinômio característico dessa sequência tem que ter uma raiz dominante, simples, claro, sendo o único zero fora do círculo unitário. Você fica pensando, não, mas isso não é pedir muito? Não, a sequência de Fibonacci satisfaz isso, aquelas sequências de Fibonacci também satisfazem, né? Então, sequências conhecidas satisfazem isso aqui. Não é pedir muito, não. Então, se você considerar, por exemplo, esse S aqui sendo essa potência, K, que vai estar relacionado à quantidade de caras que você está considerando, né? E D, um cara inteiro positivo. Esses ε's aqui, pessoal, nesse resultado, eles são ou 0 ou 1, ou seja, eu não preciso considerar a soma cheia, tá? Aqui,
Eu posso, por exemplo, ter alguns gaps, né? Não pegar as potências de alguns caras aqui, mas uma coisa que está amarrado para esses epsilons eles são positivos, né? Ou é 0 a 1, certo? Então, se somas desse tipo aqui pertencem a um múltiplo da sequência GN, né? Pode ser a própria, pode ser um múltiplo aqui inteiro positivo da sequência GN, isso para infinitos N. Então, na verdade, esse expoente aqui, esse S, ele é limitado e essa constante, ela é efetivamente computável dependendo só desses caras aqui, de K, que está relacionado com a quantidade de termos que você pegou, para somar, B, que é esse múltiplo da sequência que você está pegando, e parâmetros de GN, que aí é a raiz dominante e o polinômio dominante. Então, esse foi o primeiro resultado nesse sentido. E aí, em seguida, né, no ano seguinte, na nossa tese, a gente conseguiu dar uma pequena melhorada aqui nesse resultado, ainda mantendo a hipótese sobre a sequência recorrente, né, sobre a GN, certo? A gente ainda pede que ela seja a mesma coisa, só que agora a gente permite, né, nessa melhora aqui do resultado, a gente permite que esses epsilons aqui sejam negativos também, só em módulo eles estarem limitados aqui por M, certo? Então, esse M aqui inteiro positivo, né? Então, em módulo, esses caras limitados por M, ou seja, é como se eu tivesse uma soma com peso, né? E esses pesos aqui, na verdade, podem ser caras negativos também. Então, claro, se você está permitindo aqui que esses epsilon J agora tenham essa variação, é meio que natural a constante que limita o expoente agora também dependa desse M, né? Que é o cara que está limitando aqui esses isso, certo? Então, essa foi uma pequena melhora aqui que a gente conseguiu. E agora eu vou passar um pouco aqui para os resultados preliminares que são necessários para a gente atacar esse tipo de problema. E vou dar, de forma bem sucinta, bem rápida aqui, mais ou menos uma ideia do método usado para provar o primeiro teorema, certo? Que foi aquele lá de 2012. Então, claro, isso aqui é algo que a gente usa especialmente nessas equações diofantinas exponenciais, né, que envolvem aí sequências recorrentes. A gente usa muito fórmula linear em logaritmo. Esse resultado aqui, sobre fórmulas lineares em 3 logaritmos, na verdade, uma consequência de um resultado do MATLAB, né? A gente só adaptou ele aqui para 3 logaritmos, né? Ele é geral, certo? Então, quem conhece aí, só você considera essa linear aqui em 3 logaritmos, e aí você tem algumas constantes que são definidas a partir dessa forma linear, e aí, no final, o que esse teorema nos dá, pode parecer muito bonito, né? Mas o que ele nos dá é uma cota inferior aqui para esse número, menos log aqui, claro, essa forma linear não nula, né? Por favor. Então, ele dá um lower bound aqui para esse menos log, né? Então, um upper bound, desculpa, né? Dá lower bound para o log. Então, ele dá uma cota superior aqui para esse log, menos log, né? Da norma aqui, dessa forma linear. E aí, claro, aqui, para quem não conhece, né, esses resultados, só para deixar claro que esse H que a gente considera aqui, né, dentro, para definir esses AIs, esse H aqui é a altura logarítmica, né, dos alfa-algébricos. E só um outro lema que a gente precisa, e esse aqui é bem tranquilo de mostrar, inclusive, que diz o seguinte: se você pegar uma sequência recorrente linear com infinitos termos positivos e uma raiz dominante simples, então o polinômio dominante ele é uma constante positiva. Lembra que eu havia comentado que você tem uma raiz simples, o polinômio dominante tem que ser constante, né? Claro. Mas o que está dizendo aqui é que, na verdade, se a gente tem uma raiz, se essa sequência tem infinitos termos positivos e a raiz dominante é simples, claro,
aí você tem um polinômio dominante constante e positivo, né? Então, com esses ingredientes, só esses dois mesmo, a gente já consegue atacar aqui o problema. Então, eu vou tentar fazer isso de forma urbana, não tão abrupta assim, mas vamos lá, vamos pegar. Vamos pegar aquela soma que a gente tinha no início, né? Soma dessas potências com esses εi. De novo, aqui eu vou estar considerando só o caso em que os εi são 0 ou 1, mas o outro caso só tem uma pequena tecnicalidade que tem que arrumar, mas não é tão longe assim desse método, tá? Então, vamos supor que isso aqui está pertencendo ao múltiplo da sequência, né? Eu vou considerar uma subsequência que tem n, para qual isso aqui é válido, né? Está todo n aqui dentro. Um subconjunto infinito de inteiros positivos. E aí, eu vou tentar dar os passos aqui rapidinho. Então, primeira coisa, né? SPG, a gente consegue assumir que esses caras aqui, essa sequência, a gente não pediu antes, mas a gente consegue assumir na SPG que Gn tem infinitos termos positivos. E aí, a gente precisa disso para usar o lema, para usar que o polinômio dominante é positivo, certo? E aí, aqui, a gente usa, né, depois que você olha, né, mais de uma vez o resultado, você olha, nossa, não precisava de tudo isso. Mas o que a gente usou? A gente usou o teorema multinomial aqui para meio que calcular aqui essas potências, né? Gn mais t elevado a s, certo? Esse t aqui entre 0 e k. E aí, com isso, a ideia é a gente meio que ver, né, o que isso aqui dá quando a gente divide pela raiz dominante, R1 sendo a raiz dominante SPG, tá? Quanto que dá isso aqui sobre a raiz dominante elevada a Sn? Meio que esse termo aqui, pessoal, ele é o termo que meio que ele domina, de certa forma, esses caras aqui. Tá? Ou seja, a gente consegue estimar bem bonitinho, quando a gente, só usando agora, né, limite aqui de boa, tranquilo, a gente consegue estimar que com esse limite, essa soma, na verdade, esse cara aqui, esse termo, essa potência, sobre o R1SN, na verdade, quando n vai para infinito, isso aqui fica com essa cara. Ou seja, meio que a gente, agora, olhando para todos os termos, para todas aquelas somas daqueles termos, a gente ganha do lado esquerdo isso aqui, né? Certo? E aí, então, claro, voltar aqui, só passando o limite, né, quando ele vai para infinito, dentro desse conjunto, de todos esses caras aqui sobre o R1 elevado a Sn. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, R1 elevado a Sn, então fica dessa forma. Aí a gente, claro, meio que aplica mesma ideia, né? Aquela fórmula de Binet, agora sem precisar do teorema multinomial, e a gente obtém isso aqui, certo? Então, esse limite aqui existe, e aí tem uma pequena tecnicalidade que ficou faltando, mas enfim. Isso aqui quer dizer que a sequência Tn menos Ns, ela converge, e isso converge a uma sequência inteira, a partir de um certo cara vai ser constante, e aí a gente troca, né, esse cara para n suficientemente grande, troca por t, o limite dessa sequência. E aí, depois disso feito, aí a gente vai considerar essa forma linear aqui. Ou seja, eu estou pegando agora esse cara aqui, ó, e agora eu estou dividindo pelo maior, né? R1 elevado a Ks, certo? E aí eu vou ficar com esses termos do lado de cá, positivos, né? Claro. E é por isso, inclusive, nesse caso, né, a gente não permite que esses caras aqui sejam negativos, para não dar ruim aqui, né? Então, a gente precisa desses caras aqui positivos certinho e esse cara aqui de fora, que vai fazer com que seja positivo, considerando agora essa fórmula linear em logaritmo. A ideia, essa fórmula é positiva, né? E a gente tem essa desigualdade. A ideia agora é usar o resultado do MATVIV, né, para ter um limitante superior para aquele menos log, tá? E aí, só fazendo um pouquinho mais de conta, tá? Usando o MATVIV nessa forma linear aqui, certo? E aí a gente calcula 1, 2, 3, e aí a gente tem uma coisa que é muito importante. O B que está definido lá é da ordem de S, tá?
Big O aqui. E aí, usando o lema do Matveev, a gente tem essa desigualdade. Por um lado, junto com a desigualdade que a gente tinha 10 aqui, e aí 10 e 11 juntos, a gente vai ficar com essa desigualdade. O que essa desigualdade está olhando para ela aqui certinho? O que está dando? Você tem algo linear aqui, né, em S, que está limitado por algo da ordem de log S. Já que esse B', podem ver aí, não tem mais ninguém dependendo de S, esse B' aqui está, né? Ele é linear em S. Então, eu tenho algo aqui linear em S, limitado por algo da ordem de log S, você só pode ocorrer para uma quantidade finita de casos, né? Então, S é limitado, e aí essa constante que limita, claro, que vai dar para calcular, né? E vai depender desses caras K, B e dos parâmetros de Gn, que é, aqui no caso, o H1 e o G1. Isso aqui foi, como que eu posso dizer? Um speed aqui, né, da ideia, foi um speedrun aqui da ideia desse método, certo? E aí, era só para mostrar um pouquinho de como a gente usa a fórmula linear nesse caso, né, e quais ferramentas que precisa. Mas, claro, a gente pode ir um pouquinho além, depois de visto esse resultado, a gente pode ir um pouquinho além e perguntar algumas coisas, né? Porque aqui, vamos voltar um pouquinho, estou com tempo? Porque aqui, nesse resultado aqui, a gente está com a soma, né, de potências, né, de termos, mas é a mesma potência. Aqui eu tenho até um pouquinho mais de liberdade do que antes, né? Porque agora a gente tem os epsilon podendo ser negativos e tudo mais, né? Mas ainda assim, ela está bem amarrada, né? Então, por exemplo, eu poderia perguntar, e se essa soma aqui, será que ela pode cair em outra sequência recorrente linear? Então, ou seja, claro que essa outra sequência recorrente linear teria que ter alguma relação com essa, para ficar um pouco mais interessante, né? Mas será que é possível, né? Essa soma aqui, caindo na mesma sequência, em múltiplos da mesma sequência, a gente viu que esse expoente tem que ser limitado. Mas e se eu permitir que isso caia em outra sequência? Será que eu ainda vou ter a mesma coisa? Né? Ou eu escrevi tudo isso que eu estou falando e vamos lá. Isso. Então, e agora, se ao invés de eu considerar só a soma daquelas potências, né? E se eu considerasse, na verdade, agora somas de polinômios aplicados ali em termos de uma sequência recorrente linear, que é bem além do que está feito naquele caso, né? Certo? Não só somas de polinômios pertencendo à mesma sequência, mas será que eu posso ter essa soma que eu estou falando agora, né? De polinômios aplicados ali em termos de sequências recorrentes lineares? Será que essa soma poderia pertencer a outra sequência recorrente linear? E aí, esse é o resultado mais fresco, né, nessa direção. E eu preciso contar um pouquinho aqui sobre a história, de onde que... Porque, como vocês viram, esses primeiros resultados, os primeiros foram de 2012, 2013, e a gente teve esse gap, né? Todo esse ato aí. E, na verdade, quem me cutucou um pouco, né, para voltar a rever essas questões aqui, e aí sim obter um resultado bem mais forte do que a gente tinha antes, foi esse senhor aqui, que não é senhor, Eduardo Henrique do Nascimento. Ele foi meu aluno de Olimpíada, né, lá em Goiânia, brilhante, o melhor, por muito, assim, o melhor aluno que eu já tive a oportunidade de trabalhar. E ele, muito genial, inclusive representou o Brasil na IMO, aí, para quem, né, nunca ouviu falar dele, pode procurar no time brasileiro, ele estava lá no ano passado. E eu também estou muito envolvida com a Olimpíada e com o OBM e tudo mais, e, né, criei além de dar aula para ele, criei esse vínculo aí. E ele quer muito fazer matemática, ele quer muito fazer matemática no MIT, enfim, e ele queria saber um pouco sobre pesquisa. E eu
né, no intuito de motivá-lo, eu pensei, bem, vou pensar aqui em um paper que é meio fechadinho, que tem um método que, se a pessoa entender as ferramentas e como usar, né, aí ele pode entender e pode ver, né, se consegue alguma melhora. E, na verdade, eu já tinha algo nessa direção que eu estou falando para vocês, eu já tinha feito algo no sentido daquela soma, né, com pesos ali, do último resultado que eu tinha, de pertencer a outra sequência recorrente, mas não tinha escrito, não tinha, enfim, não tinha dado prosseguimento, né, nesse resultado. E aí, quando ele veio, né, me propor que a gente visse algo nesse sentido de pesquisa, e eu passei esse paper, e aí a gente começou a desenvolver, né, a ver o que precisava, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia generalizar. E aí, claro, depois que eu vim para o IMPA, foi meio que natural, né, conversando com o Gugu, assim, como vocês devem imaginar, né, tranquilamente deu várias sugestões, né, e formas de melhorar um pouco mais ainda o resultado. Então, o que a gente conseguiu, eu vou tentar falar para vocês de forma também um pouco, né, resumida, vocês vão ver que o teorema parece grande, né? Então, esse resultado aqui, ele está dizendo o seguinte: você tem duas sequências recorrentes lineares ilimitadas com raízes dominantes, sim, apenas. Não estou pedindo que as raízes sejam a única fora do círculo unitário, nada disso. Eu só peço que essas sequências aqui sejam ilimitadas e com raízes dominantes, sim. Então, se você pegar um cara real algébrico, pega M grande e Mzinho reais positivos, tá? Então, eu consigo uma constante, novamente, efetivamente computável, de modo que, se você considerar um polinômio com coeficientes complexos, mônico, isso é muito importante, de grau S, tá? Aí considera K, que vai estar, de novo, relacionado com a quantidade de caras que você vai pegar, e esses epsilon-j agora, não todos nulos, mas os que não são nulos, né, você tem um limitante inferior e um limitante superior. Então, se você tem tudo isso aqui bem estabelecido, e essa soma aqui, agora, tipo, vocês vejam que antes eu não tinha peso aqui, né? Não tinha um epsilon zero. Eu tinha a partir do epsilon 1, desculpa. Mas agora, sim, eu posso permitir que esse cara aqui também esteja meio que, né, com um epsilon j aqui, com epsilon zero, desculpa. Tá? Então, se você tem uma soma desse tipo, aqui agora, pertencendo à sequência, a um múltiplo da sequência Hn, veja só, eu estou com um polinômio mônico, etc., aplicado aqui em termos de uma sequência recorrente linear, agora estou considerando ele cair em múltiplos de outra sequência recorrente linear para um conjunto N, tá, de densidade positiva aqui nos naturais, certo? Então, se isso ocorre, esse grau do polinômio tem que ser limitado. Certo? Essa constante, isso também é outra coisa muito bacana, né, além dessa generalização toda, é que essa constante que limita o expoente, ela depende claro, desses limitantes aqui, para os epsilon i, depende de C, que é o múltiplo que eu coloquei aqui, dos parâmetros da sequência. Claro, aí de novo vai vir raiz dominante, polinômio dominante, mas esse grau aqui, ele não depende da quantidade de termos que você considera aqui. Certo? Então, não depende de K. Então, por exemplo, se a gente considerasse só a soma de números de Fibonacci, potências deciésimas de números de Fibonacci, então, a gente até tinha feito essa conta que o expoente ele vai estar limitado por algo da ordem, se não me engano, de 15 mil, algo assim. Né? Claro, um limitante ruim, mas está falando que é limitado, né? É finito. Então, não posso ter infinitas identidades polinomiais aqui. Certo? Então, eu não quis passar aqui o método dessa demonstração, porque ele é muito mais técnico do que o método da primeira, né? Mas ele é uma melhora, né? Um improvement aí do método que a gente usou no primeiro, certo? Apesar de ter
muito mais detalhes aqui dentro, principalmente na hora que a gente vai usar forma linear. Tem muitas coisas que a gente precisa considerar aqui, porque a gente está generalizando bastante. A gente saiu dos inteiros agora, enfim, né? Então, tem muitas coisas. Então, só alguns probleminhas que ainda são relacionados com esse aqui, né? Avanços nessa equação diofantina, na equação diofantina mesmo, aqueles resultados lá, como eu não cheguei a mencionar, mas eles são mais assintóticos, né? Eles não resolvem a equação diofantina, também não tem nem como, né? Nesse caso. Então, avanços na direção de resolver essa equação diofantina aqui, né, também foi, como eu falei, algumas pessoas já trabalharam nessa equação em variações dela, mas ainda tem muita coisa a ser feita, claro. E se, na verdade, a gente usasse aqui, né, potências distintas, que nessa equação diofantina, né, claro, a gente sempre pode piorar, né, o problema, né? Então, o que aconteceria, né? Será que a gente conseguiria um método para resolver isso? E lá no último resultado, se a gente considerasse polinômios distintos ao invés do mesmo polinômio, a gente poderia ainda ter o grau desses caras todos, né, limitados. Então, é algo que a gente ainda não trabalhou, a gente não consegue responder ainda, certo? Algumas referências aqui, não todas, claro, algumas coisas, tá? Esse aqui é o pré-print desse último, está no archive, e aqui são, aí de novo, pouquíssimas referências, só as básicas mesmo. Tá? O artigo com aquele primeiro resultado de 2012, nosso resultado mais recente, o artigo do Luca, que resolveu aquela primeira equação de Diofantina, do MATVIV. E aí, pessoal, é isso. Espero não ter corrido muito, né? Mas eu fico agora aberta aí a qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigada.